Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. proclamação do Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tinha a intenção de dirigir-se à Galileia. Encontra Filipe e diz-lhe: segue-me. Filipe era natural de Betsaida, cidade de André e Pedro. Filipe encontra Natanael e diz-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e que os profetas anunciaram. É Jesus de Nazaré, filho de José. Respondeu-lhe Natanael: pode porventura vir coisa boa de Nazaré? Filipe retrucou: vem e vê. Jesus vê Natanael, que lhe vem ao encontro, e diz: eis um verdadeiro israelita, no qual não há falsidade. Natanael pergunta-lhe: de onde me conheces? Respondeu Jesus: antes que Filipe te chamasse, quando estavas debaixo da figueira, eu te vi. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Reverendíssimo Padre Silvano, digníssimo pároco dessa paróquia, reverendíssimos padres Domingos Sávio, João Batista, diácono João Bosco, paraninfos desse dia, caríssimos irmãos e irmãs em nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é o segundo dia do nosso novenário, que há de nos preparar para bem celebrarmos a festa do padroeiro na nossa paróquia, o Senhor Bom Jesus. Durante esses dias está sendo nos proposto a contemplação de algumas passagens do Evangelho que nos falam desse encontro de Jesus com as pessoas e que esse olhar de Jesus sempre se traduz em misericórdia de uma forma geral e manifesta também particularmente algum sentimento da parte de Jesus. O trechinho que foi proposto para o dia de hoje é um trechinho do Evangelho de São João, no capítulo 1, no versículo 48. O primeiro pressuposto para a gente entender tudo isso é nós nos lembrarmos da vontade de Deus, uma vontade universal que cabe a todos os homens. Deus, nos seus desígnios, nos chamou a todos nós a sermos santos e imaculados aos seus olhos, à medida de Jesus Cristo nosso Senhor. A vocação que cabe a todo homem e mulher vindo a esse mundo, o chamado que todos os homens e mulheres deste mundo receberam, é o chamado à santidade. Deus nos quer santos. Deus quer que nós reproduzamos na nossa vida a vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Porém, Deus nosso Senhor, ademais de querer essa igualdade, igual dignidade entre todos os membros da igreja, Deus também quis uma diversidade na vida da igreja. Uma diversidade, um chamado especial que marca também algumas funções diferentes na vida da igreja. E o trechinho de hoje, ele nos fala da vocação de dois apóstolos, o chamado de Filipe e o chamado de Natanael. Nosso Senhor veio para convocar todos os homens a fazer parte do seu reino, a fazer parte da sua igreja, a viver a santidade, mas para realizar isso, nosso Senhor escolheu, dentre todos aqueles que o seguiam, 12 homens. 12 homens que ficaram com esse apelativo de os 12 apóstolos, os 12 que vão acompanhá-lo de perto e que têm uma função muito importante na vida da igreja. Esses 12, eles vão ser testemunhas da vida, da pregação de Jesus, mas sobretudo vão ser testemunhas da morte e da ressurreição de Jesus. A estes, nosso Senhor entregou também o sacerdócio, uma participação do seu próprio sacerdócio e a missão de levar o Evangelho, de levar os sacramentos da vida da igreja a todos os homens nesse mundo. Essa é a missão importantíssima dos apóstolos. Não é à toa que a igreja o chama as 12 colunas sobre a qual se levanta a fé da igreja. O testemunho deles
é fundamental na vida da igreja. No trechinho de hoje, nós vemos que Nosso Senhor se encontra com São Filipe e diz simplesmente para Filipe: Filipe, segue-me. Nosso Senhor quer pessoas que estejam dispostas a segui-lo de perto, a imitar a sua vida. O cristianismo, no pensamento de Nosso Senhor, não se trata de um conjunto de verdades que nós temos que assimilar e que nós temos que repetir, mas se trata de vida, se trata de uma verdade que entra nos nossos ouvidos, mas que chega ao nosso coração e também chega até as nossas mãos. No Evangelho do domingo, nós vimos que a nossa fé, ela tem que se traduzir em obras, de que nós temos que fazer a nossa parte também na construção do reino de Deus nesse mundo, que nós temos que praticar as virtudes, como é vontade de Deus para a nossa vida. São Filipe, ele recebe então esse chamado de seguir a Jesus de perto. E o Evangelho diz que Filipe era natural de Betsaida, cidade de outros dois que já haviam sido chamados, André e Pedro. Mas quando a gente lê o conjunto dos Evangelhos, a gente entende bem que não se tratava exatamente das cidades em que eles moravam, porque o Evangelho relata que São Pedro, Santo André e também São Filipe, eles eram na verdade de Cafarnaum, mas tinham em comum a cidade de onde eles nasceram, que era a cidade de Betsaida. E São Filipe, depois desse encontro com Jesus, depois de se decidir ele mesmo seguir a Jesus, a graça de Deus faz imediatamente de São Filipe também um apóstolo, também alguém que vai convocar outras pessoas ao seguimento de Jesus. A fé, ela transforma a nossa vida, a fé, ela traz uma luz para a nossa existência, que quando é verdadeiramente recebida, a pessoa não se contenta em possuí-la, mas ela sente também, movida pela graça, pela caridade, a transmitir essa luz para as outras pessoas, a comunicar essa luz para as outras pessoas. E isso está também e faz parte do chamado de cada um de nós. O dever da missão, esse ardor pela salvação das almas, não é algo que cabe só aos padres que pregam, que administram os sacramentos, não é algo que pertence só às religiosas, mas é algo que pertence a toda a igreja e a todo cristão batizado. Evidentemente que isso vai acontecer na vida da igreja de muitas formas, de modo às vezes bastante discreto, mas com esse interesse de comunicar, de levar a palavra de nosso Senhor às outras pessoas também. Filipe então, ele se encontra com Natanael e diz a ele: achamos aquele de quem Moisés escreveu que Moisés escreveu na lei e que os profetas anunciaram. É Jesus de Nazaré, filho de José. São Filipe encontra-se então com Natanael. Esse nome soa um pouquinho estranho, Natanael, porque alguém vai falar assim: mas eu nunca ouvi falar que tenha algum dos apóstolos que se chama Natanael. São João é o único que se refere a este apóstolo com esse nome, Natanael, que provavelmente era o seu nome de batismo. Mas ele ficou conhecido com outro nome, com apelido. Enquanto Natanael quer dizer dom de Deus, ele ficou conhecido como Bartolomeu. Essa palavra em aramaico, Bartolomeu, quer dizer filho de Talmai. Era como uma espécie de apelido, como a gente algumas vezes se refere também a alguma pessoa, Fulano, aquele ali é o filho de fulano, o seu pai ser alguém muito conhecido, nos referimos assim a ele. Então, São Filipe se encontra com Natanael e ele está impactado com aquele encontro com Jesus, com tudo que está acontecendo na vida dele, e ele já diz para ele: olha, nós encontramos aquele a quem Moisés e a lei faziam referência, aquele de quem os profetas falavam que viria na plenitude dos tempos. Esse é Jesus de Nazaré, o filho de José. Nós encontramos aquele que Moisés disse
que realmente viria a Deus face a face, aquele que seria o grande profeta na plenitude dos tempos. E essa pessoa é nosso Senhor Jesus Cristo. E ele diz que Jesus, ele vem de um lugarejo muito específico, ele vem de Nazaré. E ele tem por pai a pessoa de São José. Né? São José era o pai de nosso Senhor Jesus Cristo aos olhos de todas as pessoas. Tem um bispo que está em processo de canonização, ele se chama Fulton Sheen. Né? Ele é um bispo muito importante na Igreja dos Estados Unidos. Foi um dos primeiros bispos a fazer sua catequese para as pessoas através dos meios de comunicação. E ele, quando ele explica a passagem do nascimento virginal de Jesus, ele diz que Nossa Senhora guardou esse mistério até depois da ressurreição. Era uma verdade que só ela, Santa Isabel, os seus pais, São Joaquim, Santana, São José, sabiam, mas que diante das outras pessoas permanecia desconhecido. Não é? Para que Nossa Senhora não fosse desprezada, para que Jesus, a sua pregação talvez não pudesse ser até desqualificada por uma mulher que tem um filho e não é casada, Nossa Senhora achou prudente, movida pelo Espírito Santo, a guardar esse mistério até que Jesus ressuscitasse dos mortos e ficasse evidente que ele era o Filho de Deus. E a partir daí, todo mundo entenderia muito bem, muito facilmente, que ele era o Filho de Deus e que o seu nascimento não podia ser de modo algum um nascimento como os outros nascimentos das pessoas que vêm a esse mundo. E depois desse anúncio, chamando Natanael, chamando Bartolomeu, que pudesse também ele vir conhecer Jesus, vir seguir Jesus, nós ouvimos da boca de Natanael: pode porventura vir alguma coisa de Nazaré? Natanael está movido aí por um preconceito, não é? Já que Nazaré era um lugarejo muito pequeno. E talvez pelas profecias ele esperasse que algo acontecesse a partir de Jerusalém, a partir da cidade do rei Davi, que era Belém, de Judá, de algum outro lugar com mais relevância na história bíblica. Nazaré era um lugar desconhecido, não se falava nas profecias desse lugarejo Nazaré. E aí a gente vê a mão de Deus, como Deus age, sempre nos surpreendendo. Deus que escolhe sempre o pequeno, o desprezível aos olhos dos homens, para mostrar que as coisas acontecem pela sua ação, pela sua vontade, pelo seu querer, e não tanto pela engenhosidade das pessoas, não tanto pela capacidade que o homem tem, mas a partir da sua vontade. E nos, como que deflagra, não é, o modo comum como Deus age. Deus prefere sempre o pequeno, o escondido, aquilo que aos olhos dos homens pode parecer desprezível. E São Felipe, diante dessa resposta, ele diz simplesmente para Bartolomeu: olha, vinde e vede. Nós podemos ouvir falar de Jesus, nós podemos conhecer a sua história, nós podemos conhecer as suas palavras, mas nós precisamos viver o encontro com a pessoa de nosso Senhor. Não basta só ouvirmos falar de alguém, mas nós precisamos encontrar esse alguém, estabelecer uma relação verdadeira com esse alguém. E é isso que nosso Senhor pede de nós hoje na vida da igreja. Que não sejamos apenas torcedores, que não sejamos pessoas que se até alegram por ouvir falar da pessoa de Jesus, de ouvir falar dos seus feitos, de ouvir falar da sua igreja, dos milagres dos santos. Mas nós devemos ser homens e mulheres de fé, homens e mulheres que estejam dispostos a transformar a nossa vida a partir da palavra do Evangelho. Que nós nos coloquemos nessa atitude de nos deixarmos levar pela ação da graça de Deus.
E a partir daí, ir mudando as nossas relações, mudando o nosso modo de ver, o nosso modo de julgar, o nosso modo de falar, o nosso modo de nos relacionarmos com as pessoas. É preciso então o quê? A palavra correta é uma palavra grega, metanoia. Como diz os evangelhos, é preciso conversão. Uma conversão profunda. E uma conversão que não acontece apenas num dia, quando eu me resolvo me confessar ou me resolvo voltar aí na missa do domingo, mas uma conversão que cabe todos os dias da nossa vida. Uma conversão verdadeira. Né? Evidentemente que nós já estamos na graça de Deus, ou deveríamos estar, mas nós temos que procurar cada vez mais que o nosso modo de pensar, o nosso modo de julgar as realidades desse mundo estejam cada vez mais próximas a de Jesus. Que nós vejamos com os olhos de Jesus, que nós pensemos com os olhos de Jesus, que nós julguemos com os olhos de Jesus, que nós amemos as pessoas com os olhos de Jesus, que nós sejamos indulgentes, misericordiosos com o coração de Jesus, que nós possamos ir ao encontro do outro com as mãos de Jesus, que nós sejamos capazes de dar muitos passos também para servir o nosso próximo com os pés de Jesus. Então, São Bartolomeu, Natanael, resolve ouvir esse conselho de São Filipe e ele vai então ao encontro de Jesus. E quando ele se encontra com Jesus, ele ouve uma palavra desconcertadora. Ele diz: eis um verdadeiro israelita, no qual não há falsidade. Jesus, olhando para Natanael, diz para ele, na frente de todo mundo: aqui está um homem que é um verdadeiro filho de Jacó, um verdadeiro filho do povo hebreu, um verdadeiro homem de fé. E ele então fica incomodado com essas palavras, e ele então se dirige a nosso Senhor e pergunta: de onde o Senhor me conhece? E Jesus respondeu: antes que Filipe te chamasse, quando estavas debaixo da figueira, eu te vi. Essas palavras são palavras bastante misteriosas do Evangelho. Jesus, ele mostra com esse olhar que ele vê Filipe debaixo da figueira, e com essas palavras, que ele não era um homem qualquer, que ele não era um profeta, mas que ele era o Filho de Deus. Por quê? Ele era capaz de conhecer as coisas mais escondidas da vida das pessoas. Então, os comentadores, eles se perguntaram ao longo da exegese da vida da igreja, o que Filipe fazia, o que Bartolomeu, fazia debaixo dessa figueira. E aqui nós podemos encontrar muitas opções, muitas possibilidades, já que é um mistério que nós não vamos poder resolver nessa vida. Alguns disseram que talvez São Bartolomeu ele fosse uma espécie de rabino ou de escriba, alguém da lei. Por quê? Havia um costume entre os rabinos estudar e também ensinar debaixo das figueiras. Então, eles falaram, talvez ele seja, esses comentadores, talvez ele seja um rabino, alguém que conhece bastante a lei, que explica a lei, ou um escriba do templo. E essa hipótese, ela goza de uma certa importância por causa das palavras do próprio Evangelho, que fala da lei de Moisés. Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei. Então existe essa possibilidade. Apoia-se essa hipótese no versículo 45 do Evangelho. Joaquim Jeremias, que é um outro comentador, ele sugere que Natanael talvez estivesse debaixo dessa figueira, confessando na sua oração os seus pecados diante de Deus. Que ele, na sua oração, de uma forma muito sincera,
ele pediu a Deus o perdão das suas faltas e reconhecia diante de Deus a sua própria miséria. Daí que também goza de uma certa razão, essa opinião de Joaquim Jeremias, pelo fato de que Jesus faz um elogio, à retidão de Natanael. Então é possível que de fato aquele homem estivesse bastante arrependido de alguns elementos da sua vida. Outros comentadores disseram que Miqueias, Zacarias, eles, quando se referem a sentar-se debaixo da figueira, eles utilizam essa expressão como um símbolo da paz e da plenitude messiânica. O que quer dizer isso? Quer dizer que eles falam, os comentadores, que todas as vezes que apareceram essas expressões ao longo da Escritura, se referia ao tempo do Messias, de que as pessoas estariam ali, esperando, convictas e ansiosas para que viesse o grande libertador de Israel. Outros, sem muita razão, lembram a figueira daquele episódio da casta Susana, em que um dos caluniadores teria dito que ela havia cometido o pecado debaixo da figueira. Mas essa hipótese já não goza de tanta objetividade, E então, depois dessa palavra de Jesus, São Bartolomeu, Natanael, ele responde: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Então, essa passagem é muito bonita, que mostra a divindade de nosso Senhor. Essa passagem, ela nos mostra Jesus, eu prefiro a primeira opção, como aquele que conhece, a segunda opção, como aquele que conhece o mais íntimo dos homens, que conheceu a penitência verdadeira no coração de Natanael. Jesus que conhece e ao mesmo tempo como que revela para Natanael que ele havia sido perdoado por Deus naquela ocasião. Caríssimos irmãos, esse episódio fala para a gente também de que nosso Senhor, ele tem sempre o olhar voltado para nós. Não só quando nós estamos debaixo da figueira, da mangueira, da goiabeira, mas que Deus tem sempre o olhar voltado para a nossa vida. Os salmos dizem que não interessa, se nós subirmos até o mais alto dos céus, Deus ali está. Se nós descermos ao mais profundo dos infernos, Deus ali está. Deus tem os olhos postos sobre nós. Não os olhos de alguém que está aí nos vigiando e à espreita para nos condenar, para tomar alguma atitude violenta contra nós, mas o olhar de um Pai, um olhar misericordioso. Deus que está sempre nos convidando, a nós fazermos esse caminho da santidade, esse caminho que vai nos levar à nossa plenitude aqui na terra e vai nos levar até a plenitude, a posse de Deus e dos bens da bem-aventurança eterna. Esse pensamento do Evangelho de hoje nos leva a nós, no nosso dia a dia, até como meio de ascese na nossa vida cristã, procurarmos sempre nos considerarmos na presença de Deus. Não interessa se eu estou sozinho, não interessa se ninguém pode ver, mas Deus vê. Mas Deus perscruta os meus pensamentos, Deus conhece os sentimentos mais profundos do meu coração. Eu estou sempre e a cada momento aos olhos de Deus. Não posso fugir dos olhos de Deus. Posso me rebelar contra Deus, posso me revoltar contra Deus, posso fugir do seu amor, mas nunca escapar dos seus olhos de Pai. São Bartolomeu, depois nós não sabemos muito sobre a sua vida, o que aconteceu depois de Pentecostes. A igreja, ela é muito cautelosa para falar da vida desses santos antigos, quando nós não temos muita base concreta. Existem algumas lendas, existem algumas tradições, mas o que nós temos mais de concreto sobre a pessoa de São Bartolomeu, de Natanael, é um testemunho de Eusébio de Cesareia, no século IV,
quando ele escreveu uma história eclesiástica, e ele conta que ele encontrou um relato, um testemunho de Panteno, que teria encontrado vestígios da presença de São Bartolomeu lá nas Índias, que ele teria pregado e evangelizado as Índias. Pela tradição, nós sabemos que São Bartolomeu, ele morreu esfolado. Arrancaram a pele dele por inteiro, de todo o seu corpo. E essa representação nós encontramos naquela famosa pintura da Capela Sistina, que relata o juízo final. E nesse juízo final, aparecem os maus na sua condenação, mas aparecem também os mártires, mostrando, por um lado, o sofrimento que eles passaram nessa vida e o prêmio que eles estavam para receber nesse momento. E no juízo final aparece São Bartolomeu segurando a sua pele por inteiro. E essa mesma representação nós podemos ver lá no santuário nosso de Aparecida. Ali do lado de fora, naquele grande altar para as missas campais, quando o Papa esteve lá, que celebrou naquele altar, tem agora as imagens dos apóstolos, e aparece lá São Bartolomeu também segurando a sua pele. Ele preferiu morrer, passar por esse atroz sofrimento, do que deixar de dar o seu testemunho da pessoa, da doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, peçamos nesse segundo dia do nosso novenário, peçamos a Nosso Senhor que olhe para nós, com aquele olhar, poderíamos julgar, de alegria do coração de Jesus, ao ver aquele sentimento tão sincero no coração de Natanael, quando ele estava debaixo da figueira, confessando os seus pecados, se colocando como pecador aos olhos de Deus. Esse reconhecimento da nossa parte, essa profunda dor dos nossos pecados, é o que abre os tesouros do coração de Jesus. Esse olhar de alegria, de complacência de Jesus para com Natanael, que possa se encontrar também na nossa vida. Que Nosso Senhor não olhe para nós com um olhar de tristeza, de dor, como Ele olhou para Jerusalém, ali nas vésperas da sua morte, na sua entrada em Jerusalém. Mas que Ele olhe para nós com esse olhar de alegria, né? De complacência, porque por mais que nós sejamos fracos, mas nós estamos fazendo um caminho de verdadeira santidade, um caminho de arrependimento, um caminho de verdadeira conversão na nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.